Já estamos de volta com a entrevista coletiva deste domingo, ouvindo hoje o secretário municipal de Relações Institucionais, secretário Vanderlei de Almeida. E está difícil falar Vanderlei de Almeida, porque a gente conhece o Vandão há décadas aqui em Campinas, né? E a gente chama o Vanderlei de Almeida de Vandão, assim é conhecido também no meio político. Bom, secretário, a gente falava aqui da relação com o governo federal, o governo estadual, não sei se a Zezé já esgotou essa pauta. Sim, vamos Mas eu acho que, Câmara. ainda dentro desse contexto político, a gente tem uma relação que durante muito tempo ficou desgastada entre o executivo e o legislativo. Uma base que foi base meramente em troca de benefícios, submissa, uma oposição que também ficou calada diante de muitos fatos, ou simplesmente não conseguiu falar porque foi suprimida lá dentro do legislativo. E a pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte: nessa atual conjuntura de legislativo na relação com o executivo, o senhor está satisfeito com essa Câmara que hoje está colocada? Então, o governo está satisfeito, e o que eu queria frisar que a proposta que a gente tem para a nossa gestão e o relacionamento da Câmara é mudar um pouco a forma que era tratada essa relação executivo-legislativo. A gente entende que é necessário você ter lá na Câmara uma base de apoio que aprove os projetos de interesse da administração e de interesse da cidade, mas a gente quer ajudar a recuperar um pouco também da imagem da Câmara. Então, o prefeito atribuiu a mim a articulação política e eu tenho procurado estabelecer com os vereadores uma relação de respeito, né? A Câmara, tenho proposto a eles uma pauta positiva, tenho dito que a Câmara precisa dar demonstrações para a população que superou a crise, assim como a administração está se empenhando, porque não parece, mas a Câmara cassou os dois prefeitos, mas se você for falar com a população, você vai ver que a população ela não tem muito clara, ela não separa muito a crise, se ela foi do Executivo, se ela foi do Legislativo. Então a gente precisa trabalhar em conjunto essa recuperação de imagem do poder político da cidade. E a proposta para a Câmara é essa, e os vereadores têm entendido isso, os partidos têm entendido isso. Se você for ver, até os partidos de oposição, em alguns projetos que a gente propôs, como a contratação emergencial de médicos, a gente recebeu dos vereadores da oposição os votos também. Então, a pauta para a Câmara, a intenção nossa é uma pauta eu diria uma pauta positiva. Lógico, a gente vai ter que conviver com a oposição, que é um fato. Mas a oposição, graças a Deus, tem de ter, né? Não dá para ter só ali gente abaixando a cabeça. Secretário, em relação a todas as bases que a gente viu em governos anteriores, isso eu estou falando do governo Hélio, estou falando do governo Pedro Serafim, pequenininho, mas estava aí, Isalene, Chico Amaral, sempre foi uma base, conseguida a base de troca de cargos. Eu te dou tantos cargos no Executivo e aí você é a minha base. Hoje, os vereadores estão nomeando no Executivo, na administração, tanta gente quanto eles já nomearam em outras gestões ou não? Zezé, o instrumento de composição política, né, que todo o governo dispõe, em todas as esferas, e eu acho que é o mais republicano deles, é a participação em governo. Isso, seja na esfera municipal, na esfera estadual, federal, o que se trabalha é uma composição de participação no governo. Nós estruturamos a nossa base de duas formas. Fizemos uma composição no primeiro turno com 8 partidos, que ajudaram a gente a ter a votação em primeiro turno. E no segundo turno recebemos também apoio de mais, acho que 5 partidos. E em torno desses partidos nós compusemos a nossa base de governo. Então, não é só uma discussão entre o governo e o vereador, inclui também os partidos. Se você for ver, vários dos nossos secretários são representantes de partidos aliados. Nós temos um percentual da administração que é composta por quadros do PSB, mas tem também vários secretários que são aliados, de partidos aliados. Então, não é uma discussão simplesmente de cargo com o vereador. É uma estruturação partido
vereadores e a administração, e é o instrumento que eu acho que é o mais legítimo de todos, que é a participação do governo. Não, nesse sentido eu acho que nós estamos falando então de coisas bem diferentes, porque essa composição aí dos partidos, desse leque que acaba elegendo o prefeito, isso daí a gente vê no primeiro escalão, a gente vê o Rogério Menezes, a gente vê claramente o PSDB com o Baggio, com uma série de outros secretários, quer dizer, isso é óbvio, né? Mas o que eu estou falando é desses carguinhos que os vereadores têm, que do tipo assim, agora é proibido, mas a gente sabe ainda de casos na Câmara, né, do nepotismo, agora eu vou te apoiar, mas quero meu sobrinho lá em tal secretaria. O cara não tem nada para dar para a administração. Na regional, na SEAD. Não tem nada para dar, sabe? Mas ele só quer um emprego para ter a graninha no fim do mês. Acabou isso ou isso continua na Prefeitura de Campinas? Zezé, primeiro que o nepotismo ele já é previsto em lei, não é possível contratação de parentes até terceiro grau e nenhuma esfera da administração direta ou da indireta. Uhum. E mas cabo eleitoral pode, secretário, tem muito? Não tem muito. Se você for ver o Diário Oficial, acompanhar o Diário Oficial do município, você vai ver que é uma contratação hoje meio controlada. E eu queria aproveitar para esclarecer um pouco a questão dos cargos em comissão, porque eu confesso que quando estava fora do governo, eu tinha um pouco a leitura que a imprensa tem dos cargos em comissão. Hoje, a lei determina que a Prefeitura de Campinas pode contratar sem concurso ou conceder gratificações até em 1.600 cargos. Uhum. Se você for fazer o levantamento disso hoje, 1.200 desses cargos hoje é ocupado por servidor de carreira. Me parece que tem que ser também, né? Na lei. Um percentual da lei, 894 cargos, eles são destinados exclusivamente ao servidor de carreira, que seja a título de gratificação e chefia de setor. Mas dos cargos que é destinado à indicação, à livre nomeação, nós temos hoje 250 cargos que estão sendo ocupados por servidor de carreira. Então você vê que a opção nossa também de gestão não é simplesmente a nomeação desenfreada ou descontrolada. O governo fez uma opção por contratação por concurso. Nós devemos fechar esse ano com 1.300 cargos, 1.300 contratações, seja na área da saúde, da educação, da Secretaria do Verde, infraestrutura, que o prefeito está determinando uma reestruturação. Então há uma opção em valorização do servidor. Agora, não dá para você compor uma equipe de governo só com servidor de carreira. O secretário, quando ele assume, ele precisa de assessoria dele. Um partido, quando a gente dá, por exemplo, você citou o caso do Rogério, quando a gente passa para o Rogério a responsabilidade de tocar a Secretaria do Verde, é natural que algumas pessoas que o acompanhem sejam da sua confiança. Sim, sem dúvida. Mas o senhor sabe do que eu estou falando quando eu falo de vereador, botando gente lá para falar, eu só apoio. Teve uma época que a gente fez umas contas, várias matérias, eu e a Rose fizemos, que tinha assim, 10. O vereador tinha 10 caras na prefeitura, além dos assessores dele no gabinete dele, tinha 10 caras na prefeitura. E era só por isso que ele era apoio, ele nem lia os projetos, na verdade, né? Secretário, mas uma coisa também muito importante para vereador, eu acho que não é função dele, mas enfim, acaba sendo um jeito, não dá para a gente extinguir tudo na vida, né? Mas é essa questão de fazer sabe, mandar cortar mato, atender aquela comunidade onde ele tem voto. O papel do executivo. Como é que está isso hoje? Eu acho que é uma cultura já enraizada da população que o vereador ele tem que cumprir algumas funções que são exclusivas do executivo, né? E o vereador fica um pouco refém disso. A função do vereador é o cargo que a população tem mais acesso. Por mais que o prefeito Jonas, ele anda bastante, interage bastante com a população não tem o acesso tão direto ao prefeito como tem ao vereador. E é no vereador que chega a maioria das reclamações da população. Mas o instrumento que o vereador tem que ter nesse caso é o da indicação. Ele indicar ao executivo que precisa ser feito uma poda de árvore, que precisa fazer um tapa-buraco, e é algo que é cultural. Ele precisa ser mudado com o tempo. A população busca no vereador as respostas que são do executivo.
E foi estabelecido algum tipo de canal específico para essas reivindicações, secretário? O canal de diálogo da Câmara com o governo é a minha secretaria, Secretaria de Relações Institucionais. E tem funcionado? Tem funcionado, acho que tem. Os vereadores têm reclamado pouco. Mas também os vereadores têm liberdade, porque são autoridades constituídas, de procurar todos os secretários do governo. Bom, quero agradecer demais a participação do secretário municipal de Relações Institucionais da Prefeitura de Campinas, Vanderlei de Almeida. Tem tantos outros assuntos para a gente debater, tenho certeza. Dá a sensação nós vamos receber o que secretário ficou de novo. tudo para trás, né? É verdade, passa muito rápido. Obrigado, secretário. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Zezé. Muito Uma obrigada, boa noite. secretário. Boa noite, Todos Zezé. os telespectadores da Band. Boa noite, Salomão, e amanhã esteja no Jornal Gente, faz favor. A partir das 8 da manhã na Rádio Bandeirantes. Para você, um excelente fim de noite. Até o próximo domingo, aqui no nosso Entrevista Coletiva.